Pessoal, vocês já ouviram falar na parábola do joio e do trigo? De uma forma resumida, o Mestre Jesus contava a seus apóstolos que um senhor plantou as sementes do trigo, mas à noite, um homem de má intenção semeou juntamente as sementes do joio. Algum tempo depois, essas plantas cresceram e os servos questionaram ao senhor por que o Senhor plantou somente o trigo, mas o joio nasceu junto. E aí o Senhor responde: Sim, eu plantei somente o trigo, mas na calada da noite, um homem de má intenção semeou também as plantas do joio. E os servos questionam novamente o Senhor se eles poderiam arrancar o joio. E o servo responde finalmente ao o Senhor responde aos servos: Deixe que as plantas cresçam mais um pouco, para que, quando elas se tornarem evidentes, aí sim o joio poderá ser arrancado. Essa parábola nos ensina que os tempos são chegados. O trigo é o evangelho do Mestre Jesus. É tudo aquilo que representa de bondade. São os bons preceitos do Mestre Jesus. O joio é o contrário. O joio é tudo aquilo que é contrário ao evangelho do Mestre. Ou seja, o radicalismo, o orgulho, o egoísmo, aquilo que causa as mazelas na humanidade. Não é? E é chegado o tempo em que o joio está evidente. Nós estamos vendo aí a guerra no Iraque, guerra na Ucrânia, fome, enfim, tivemos agora um escândalo, né, envolvendo alguns atores, alguns artistas de Hollywood. Então, nós estamos percebendo a evidência do joio, a evidência daquelas pessoas que causam o mal. E tudo isso por conta do orgulho e do egoísmo. Mas é importante a gente ter a consciência de que é chegado o momento em que o joio será arrancado da terra. Haverá a separação do joio e do trigo. E esses alertas começaram há muito tempo atrás, não é? Quando Jesus veio aqui há 2000 anos, ele deixou o seu evangelho, ele já dizia para nós, ele já nos alertava de que nós temos que inserir no nosso coração as boas práticas do evangelho: fraternidade, humildade, caridade, ajuda ao próximo, aceitar o próximo, acolher o próximo, não julgar, não falar mal das pessoas, praticar a caridade conforme a parábola do bom samaritano. Então, quando nós vamos no sentido contrário, na contramão de tudo isso que Jesus nos deixou, nós estamos sendo joio. Toda vez que eu brigo com alguém, toda vez que eu xingo alguém, seja por pensamento, seja por palavras, toda vez que eu olho para o meu irmão caído, passando fome, precisando de algum auxílio e não faço nada, eu estou sendo joio. Toda vez que eu tenho alguma ideologia radical, toda vez que eu não aceito aquele que é diferente de mim, eu estou sendo joio. E chegará um momento em que essas pessoas, esses espíritos, serão separados do trigo, separados daqueles que de fato aplicam o Evangelho de Jesus. Então eu deixo uma reflexão para nós. Nós estamos sendo joio ou estamos sendo trigo? Fica a reflexão. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.